Oi, gente, bom dia. Estou só esperando o pessoal entrar aí, tá? A gente já vai começar. Ana, você vai corrigir os exercícios hoje, Ana? Pode ser na segunda aula, que aí eu deixo organizado. Eu comento. São aqueles de Lamarck e Darwin, né? Eu fiquei meio confusa em fazer ele. Tá, aí eu comento na segunda aula, tá bom? Tá. Então vamos começando, né? Não sei se vai entrar mais alguém, mas às vezes vai entrando devagarinho. Então, gente, eu vou terminar aquela parte de Lamarck e Darwin, que vocês tiveram a palestra, né, na última sexta. Ficou sem falar o neodarwinismo e sem falar a parte de especiação. Deixa eu anotar aqui que a Bianca entrou. Então, é isso que a gente vai ver. Então, é a apostila 4, tá? A frente B, para encerrar aí, é a aula 8. Finalzinho da aula 8. Até alguém me perguntou, acho, né, no Zap, se eu tinha acabado. Eu falei que faltava essa parte aí de especiação. E acho que o neodarwinismo eu também não tinha falado. Então, eu vou compartilhar o slide aí. Então, aqui, ó, você tem. Eu peguei alguns slides ainda da aula passada, só para a gente fazer uma geral, né? Uma revisãozinha geral. Então, o que que a gente tem que ver aí? Tá aparecendo o slide? Sim. Ah, eu cliquei e achei que não. Peraí. Deixa eu voltar, então. Tá, então acho que tá aqui. Estranho, não tá aparecendo vocês aí. Por isso que eu achei que não tivesse, mas tudo bem. A gente tá vendo. Tá bom. Hoje eu não estava nem conseguindo entrar na primeira aula, eu não consegui, eu tive que mandar a aula gravada para o primeiro. Mas, ó, então, a parte de evolução, eu já tinha falado isso, só para associar e continuar. Está totalmente relacionada com o DNA. Por quê? Porque a evolução, ela tem relação com as mutações. Então, toda vez que pensar em evolução, a mutação, por quê? Porque o DNA tem que ir modificando ao longo do tempo, e isso não pode ser do dia para a noite, tá? Porque uma mutação brusca, muito rápida, pode ser deletéria no embrião. Então, à medida que o DNA vai tendo essas mudanças sucintas, essas mudanças vão se acentuando nas populações e, em um dado momento, ela favorece o indivíduo que tiver, né, essas características que estão mudando. E aí ele vai passando para os descendentes. E aí, de certa forma, o que, que seria o processo de evolução? Vai moldando aquele ser vivo, né? De acordo com a adaptação que ele tem, que seria melhor para aquele ambiente, né? Então, se tiver relacionando mutação com evolução, totalmente correto. Só que na época dos primeiros transformistas, né, que é Lamarck e Darwin, eles não sabiam de DNA, de genética.
Então, ficava mais difícil ainda para explicar, né? Então, aqui eu voltei no conceito. Então, o que seria evolução, né? Uma transformação, uma modificação das espécies ao longo do tempo. Quanto tempo, Ana? Difícil. Depende, né? A maioria das mutações pode, assim, acontecer em milhares de anos, centenas de anos, né? Por quê? Porque até esse gene se acentuar, até ir, igual Darwin pensou, né? Até o mais adaptado sobreviver, passar os genes para os descendentes e todos terem essa característica, para aparecer essa característica, demora. Tá? Então, os dois transformistas aí, Lamarck e Darwin, lembrando que Lamarck acreditava que o ambiente tinha influência, assim como Darwin, só que para Lamarck o ambiente mudava a espécie, ele muda a espécie, e para Darwin o ambiente seleciona a espécie, isso é importante. Aí, segundo Lamarck, como que o ambiente muda a espécie? De acordo com a lei do uso e desuso. E aí essas características vão passando para os descendentes. E Darwin não. Como ele tem variabilidade, variedade nas populações, Darwin acreditava que a seleção natural fizesse com que o mais adaptado sobrevivesse, o menos adaptado morresse, e assim essas características que seriam as mais adaptativas passariam para os descendentes, né? Aí depois a gente comenta então os exercícios que eu passei no grupo na segunda aula, tá? É que eu não deixei aqui organizadinho, senão vai perder tempo. Então, aqui o resumo, né? Lamarck, ambiente, muda a espécie, olha, ele transforma a espécie, por causa da lei do uso e desuso, que ele acredita que se usar um órgão desenvolve, se não usar atrofia. E Darwin não, o ambiente seleciona as espécies, as transformações. Então, perceba que o ambiente, ele está presente na ideia dos dois. Então, o ambiente tem a ver com essa modificação, com essa evolução. Só que aí, no caso de Lamarck, a lei do uso e desuso ficou meio desfavorecida, né? Porque não tem como, de tanto usar um órgão ele desenvolver, até desenvolve os músculos tal, mas não passa para os descendentes. Então, vou lá, faço halterofilismo, fico bombado, musculoso. Meu filho não vai nascer musculoso por isso. Vou lá, tomo sol e fico moreninha. O alemão tem um fio branco, não é porque ele está na praia moreninho que o filho vai nascer moreninho. Então, esses detalhes que as pessoas, né, os estudiosos foram percebendo, que não batia muito. Então, a ideia de Darwin é a mais aceita, certo? Aqui, então, a partir do momento que a ideia de Darwin foi a favorecida, o que ficou faltando aí? Explicar, gente, de onde veio essa variabilidade. Como Darwin não tinha conhecimento nenhum, Darwin não sabia, né, sobre genética, sobre DNA, ele só percebeu, ele só fez as anotações dele sobre o bico dos tentilhões, né, que eu mostrei na última aula, que tinha variabilidade, mas ele não sabia explicar por quê. E aí, ele morreu com essas suas ideias, né? E elas continuaram sendo bem aceitas. E só depois que foram descobrir a genética, começar os estudos dos genes com Mendel, né? Que a gente já começou a rever aí, e estudos relacionados com o próprio DNA. Então surge o neodarwinismo ou teoria sintética. Neo, novo darwinismo. Então vem depois de Darwin. O que muda? Muda a história da variabilidade. Tudo igual. O ambiente seleciona a espécie mais adaptada, aí essa espécie vai se fixar no ambiente e vai passar as características para os descendentes. Só que agora explica de onde vem a variabilidade, tá? Então, eu prefiro chamar de neodarwinismo, porque a gente vai lembrar que é o novo, né? Alguma coisa nova sobre as ideias de Darwin. Mas tem exercício que vai chamar de teoria sintética da evolução. Tá? Então, o que ela fez, o neodarwinismo? Explicou a variabilidade, de onde ela vem, certo? E de onde vem a variabilidade, então? Já falamos lá no comecinho do slide, ela vem da mutação. Então, à medida que o DNA vai se modificando, as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, toda vez que o DNA se replica, pode ter alguma falha, né? A gente já viu isso, né? E aí, essa falha é uma mutação. Muitas modificações o nosso próprio organismo não permite. A gente tem as enzimas, que chamam enzimas de restrição, que qualquer sequência errada no DNA, elas vão lá e cortam, e não permanece. Mas uma coisinha ou outra passa,
Então, aí a mutação vai acontecendo e à medida que vai passando de geração em geração, ela pode ir se acentuando, tá? Até gêmeos idênticos, gente, se você pegar gêmeos idênticos, univitelinos, vamos pensar, duas meninas ou dois meninos que são iguais. Se você fizer um mapeamento genético, a gente costuma falar, os gêmeos idênticos são geneticamente iguais. São, mas mesmo assim ainda tem pequenas variações. Porque as pequenas mutações nem são mutações para pensar em modificação, não. Mas tem mutação. As mesmas mutações não acontecem nos dois indivíduos. Então, se fizer uma análise muito sucinta mesmo do DNA dos irmãos gêmeos, vai ter alguma alteraçãozinha no DNA. Não vai ser 100% idêntico, porque o DNA tem esses processos aí de modificação. Tá? Então, a mutação envolve totalmente o DNA. Então, se mudou o gene, e essas modificações vão se acentuando ao longo do tempo, chega uma hora que essa modificação foi favorecida e ela permanece na população e aí vai dando sequência na evolução. Então, quando a gente fala assim, ó, estuda evolução, o peixe virou sapo. Não, não foi bem assim, né, na evolução. Existia lá os ancestrais dos anfíbios, que eram peixes, que já tinham a nadadeira um pouquinho modificada, tá aí a mutação, ó. O DNA que formava as nadadeiras se modificou. E aí esse peixinho, ele começou a usar a nadadeira, inclusive, para andar na lama. Não porque ele quis, porque o ambiente mudou. E aí essa modificação que ele tinha favoreceu bastante. Por quê? Porque já que ele não ia usar a nadadeira só para nadar, quando o rio secava, quando ele estava num lugar lamacento, ele conseguia andar na lama com essa nadadeira e conquistar um ambiente melhor. Aí era o que se reproduzia melhor. Então, um grupo de peixes desse tipo teve modificações na nadadeira e ao longo do tempo essas modificações foram acontecendo até virar uma perninha. E aí, existe um grupo de peixes lá também que tinha bexiga natatória. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Que funcionava como um pulmão, que são os peixes pulmonados. E a partir daí, então, alguns peixes foram tendo modificações e originou o pulmão, e aí surge o anfíbio. Então, é muito devagar, a mutação é lenta, até ela se sobressair ao longo do tempo, e é o ambiente que está direcionando o que vai ser melhor, né? Aí vai passando isso de geração em geração, até que a modificação aparece. Então, todo exercício, eu acho que naqueles que eu dei para vocês eu não coloquei nenhum, não lembro. Se eu coloquei foi desapercebido porque eu não tinha explicado. Mas todo exercício que tiver pensando em ideias de Darwin e Lamarck, e tiver insinuando mutação, tá? Modificação genética, eu vou falar o outro ponto também, já não é mais darwinismo, é neodarwinismo. No darwinismo, eu não considero nada que explique a variabilidade, tá? Então, o neodarwinismo explica a variabilidade. Outro detalhe, ó, que causa variabilidade, a recombinação gênica. O que é isso, Ana? A recombinação gênica, gente, acontece na hora da fecundação. Então, vamos supor, um macho ele produz 240 milhões de espermatozoides em média. O DNA de todos os espermatozoides não são iguais, e nem dos óvulos. Então, à medida que os gametas vão se combinando, que é essa recombinação gênica, vai dando variabilidade genética. Lembra da meiose quando a gente estudou crossing over? Quem lembra o que é crossing over? Alguém lembra? É tirar o pedacinho da fita do DNA, é isso, né? E os cromossomos que eram os homólogos, né, os pares de homólogos, quando vai formar os gametas, os espermatozoides e óvulos, eles pareavam, se cruzavam e quebravam um pedacinho, aí um trocava pedaço com o outro. Isso aí é variabilidade, lembra? A gente falava assim, qual a função do crossing over? Ele aumenta a variabilidade, porque ele vai fazer uma mistura genética. Então, essa recombinação gênica, ela acontece na reprodução sexuada, tanto pelo próprio encontro, mistura genética dos gametas, e ainda tem o crossing over que melhora mais isso ainda. Então, se tiver que falar o que causa a variabilidade que Darwin tanto falou nas populações, a mutação, a recombinação gênica, tá? Essa recombinação gênica, então, tem a ver com a formação dos gametas. Aí eu coloquei aí, então, o crossing over para lembrar.
Aí os espermatozoides e os óvulos vão ter uma variabilidade maior, tá? E isso acontece na reprodução sexuada, ok? Então, Ana, oi. em indivíduos com reprodução assexuada ou autofecundação, esse processo de mutação não ocorre, então, né? Então, pode Porque até não tem pouca acontecer, variabilidade? mas o que que vai acontecer? Não vai passar para frente, porque a mutação só vai para frente quando ela é a nível de gametas, entendeu? Então, aí, essa geração que vai receber essa modificação é através dos gametas. Aí, lembra que tinha lá, no caso, bactérias, protozoários? Eles não fazem reprodução sexuada, não existe macho e fêmea. Mas a reprodução é considerada sexuada porque eles trocavam material genético. Aí sim tem variabilidade. A não ser que na assexuada tem troca de material genético. Aí você considera variabilidade também. Agora, o simples fato de ter bipartição, que é quando, tipo, uma bactéria se divide e forma duas, ela só está duplicando o material genético e passando para outra que está se formando, se divide. Aí elas são clones, aí não tem variabilidade genética. Por isso que se você for pensar hoje em termos gerais, pouquíssimas espécies fazem reprodução assexuada, porque isso aí não é uma vantagem. Se você for pensar em termos adaptativos, né, o indivíduo vai ter sempre os mesmos genes. Aí o que vai acontecer? O ambiente muda e aquele gene que ele tem não é favorável, ele vai morrer e vai ser extinto. Tá? Então, a reprodução sexuada existe sim, que é uma vantagem para algumas espécies, porque é uma reprodução mais rápida, né? Precisa de um ser só, mas não tem variabilidade, certo? Beleza. Aí aqui, ó, eu coloquei um exemplo clássico, que toda vez que se fala de evolução, e acho que tem nas tarefas, não sei se alguém já fez, que vem explicar sobre a seleção natural, tá? Então, eles colocam aí as mariposas de Manchester, né? Ou eles chamam de melanismo industrial. Isso foi um experimento feito na Inglaterra, tá? E ele veio comprovar que realmente existe variabilidade e que a variabilidade influencia sim e faz com que o mais adaptado sobreviva e o menos adaptado morra. Não sei se vocês lembram desse exemplo, mas pode ser chamado então de melanismo industrial. Melanismo por quê? Porque na Inglaterra existiam duas espécies de mariposas, ó. A mariposa escura e a mariposa branquinha. Ah, qual é a mais adaptada? Depende, tá? O que eles fizeram nessa pesquisa? Antes da Revolução Industrial, eles tiveram um trabalho lá, estavam fazendo uma pesquisa, os estudiosos, e eles contavam as mariposas. Antes da Revolução Industrial, sempre o número de mariposas era maior nas branquinhas. Por quê, gente? A gente tem que pensar em duas situações, ó. Antes da Revolução Industrial, vamos imaginar que aqui é um tronco de uma árvore. O tronco da árvore é todo clarinho, por quê? Porque tem os líquens, né? Tem os resíduos, né? Aí, depois da Revolução Industrial, isso não vai acontecer. Então, é o que está mostrando a figura aqui. Depois da Revolução Industrial, é tanto resíduo, tanta sujeira, tanta fuligem sendo lançada na atmosfera, que o tronco das árvores ficaram escuros. Não vou dizer preto, 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 mas escureceu, os líquens morreram, tá? Então, antes da Revolução Industrial, que ele era clarinho, ó, se você colocar aqui duas mariposas, uma clarinha e outra escurinha, só para a gente comparar com a segunda figura ali, ó, imagina que essa aqui é a escurinha, ó, ela tem a asinha escurinha, mas o tronco tá mais clarinho, porque ele não tá poluído. Aí, o que vai acontecer, então? A mariposa escura, ela vai se sobressair. Aí o predador vai estar lá, uma ave, por exemplo, vai estar lá voando, buscando o seu alimento, ela vai lá ver as mariposas, mas essa está meio camufladinha ali nos líquens, ela vai comer a escura, então a escura vai diminuir. Então, antes da Revolução Industrial, a mariposa que se sobressaía era a clara, tá? Então, aqui vamos considerar antes da Revolução Industrial. Então, a que se sobressaía era a clarinha.
Então, eles fizeram a contagem, deu um número muito mais alto de mariposa clara do que de mariposa escura. Aí, depois da Revolução Industrial, foi o contrário. Aí, o predador está passando lá, a pretinha está mais camuflada, vai predar a branquinha. Então, aqui foi após a Revolução Industrial. Então, após a Revolução Industrial, ó, a mariposa clara, está falando aqui, ela era mais facilmente visível e a escura se camuflava. Então, é isso que eu falo, a gente não pode usar o termo assim, ó, na seleção natural, o mais forte sobrevive. Não usa isso não, viu, gente? Porque aqui no caso da mariposa, quem é mais forte, não existe isso, é o mais adaptado ao ambiente. Na seleção natural, o mais adaptado sobrevive, o menos adaptado morre. E quem vai direcionar isso? O ambiente. Então, aqui, a mariposa escura, por ter um gene, uma modificação genética, naquele ambiente que foi modificado, ela se sobressaiu. E aí ela sobreviveu mais. Então, às vezes, eles dão uma tabelinha no exercício, põe lá a contagem das mariposas antes da Revolução Industrial, as claras, a escura eles chamam de melânicas. E depois da Revolução Industrial, a clara e a escura, e aí você compara os números. E aí você vai perceber que antes da Revolução Industrial tinha muito mais branca e depois da Revolução Industrial tinha muito mais escura. Ele quer que você explique por que esses resultados. Aí então você vai falar que é por conta da seleção natural, da variabilidade, que na população de mariposas existia variabilidade e com a modificação do ambiente, aí foi selecionar a mais adaptada, certo? Então é um exemplo muito clássico de seleção natural aqui, tá? E aí ele vem até de encontro com as ideias de Darwin. Outro exemplo, ó, e esse está sendo muito cobrado, de seleção natural. As bactérias super resistentes, que a gente tem ouvido falar tanto. Hoje em dia não se pode comprar antibióticos sem receita médica. Tem farmácia que ainda dá uma engambeladinha, ainda vende. Mas eu tomei um remédio que sobrou do meu vizinho, porque ele teve dor de garganta, é isso que a gente faz, né? Ele teve dor de garganta, tomou esse remédio, para ele foi ótimo. Aí tinha sobrado um pouco lá, ele me deu, eu tomei também. Não pode, né? Por quê? Porque, às vezes, uma infecção não é causada pela mesma bactéria, né? E a gente tem que tomar o antibiótico certo. Quem vai ver isso? O médico, né? E tomar o antibiótico os dias certinho que o médico mandar. O médico mandou eu tomar 10 dias o antibiótico. Imagina que eu vou tomar 10 dias, no 5º dia eu já estava melhor, parei de tomar. Então, o que a gente vai fazendo com o uso errado de antibióticos? A gente vai selecionando as bactérias resistentes, tá? Aí tem aquela ideia de Lamarck em alguns exercícios. De tanto usar o antibiótico, a bactéria ficou resistente. Não, ela não ficou resistente. Quando as bactérias, pensa na ideia, ó, as bactérias têm variabilidade. Então, a bactéria 1 e a 2. Então, você tem lá o material genético da 1 e o material genético da bactéria 2. Só que eu vou usar aqui o antibiótico que eu vou chamar de 1. Ótimo, antibiótico 1. Por conta desse DNA aqui que a bactéria 1 tem, ela não morre. Esse não faz efeito nela. Por quê? Porque ela tem uma variação genética, certo? Enquanto que essa não tem. Mas aí elas fazem reprodução sexuada, elas fazem conjugação. Aí o que vai acontecer? Uma bactéria, vou usar o vermelho aqui, tá? Vai passar material genético para outra. Então vai ter a bactéria que era resistente, ela vai passar um pedacinho lá na hora de fazer a conjugação, né? Ela vai passar um pedacinho do DNA dela para outra bactéria. Pronto, já foi favorável. Agora ela tem um DNA modificado, a conjugação favoreceu a variabilidade genética, essa aqui recebe um pedacinho da outra, né?
E quando eu usar esse antibiótico, nenhuma morre mais. Certo? Então, esse é um ponto. Agora, se é uma infecção X, às vezes a infecção reincide, aí o médico vai mudando o antibiótico. Então, por isso que tem que ter, gente, esse controle, porque as pessoas se automedicam, isso acontecia muito, e a gente não sabe realmente, às vezes é vírus, virose, antibiótico não mata vírus, porque o vírus não tem célula, o antibiótico age só em célula, né? Então, precisa de ter um controle. E outra coisa, ó, quando a gente toma um antibiótico, imagine a situação assim, ó, eu vou pensar num gráfico aqui. Ah, o médico mandou eu tomar de 8 em 8 horas. Então, vai dar 3 vezes ao dia. Ótimo. Então, eu vou tomar lá, sei lá, às 6 da manhã e assim por diante. Certinho, né? Ah, e aí eu vou tomando e eu vou manter a taxa de substância química no meu corpo estável. Por quê? Se eu tomar às 6 horas e for tomar só à noite, e esse medicamento deveria ser usado de 3 em 3 horas, a taxa da substância química vai cair. Aí até eu tomar de novo e ela subir, aqui ó, vai ter um monte de bactérias se reproduzindo nesse curto espaço de tempo. Então, eu não posso deixar essa substância química. Eu tenho que tomar os 10 dias, porque senão vai acontecer o quê? Eu vou matar algumas. Só um minutinho, gente. Meus filhos, eles têm um intervalinho da aula online também. Eles vêm aqui, bota a carinha, abre a porta, larga a porta aberta. Aí eu fico escutando o Fernando a aula, eu não consigo me concentrar, porque vocês sabem que o Fernando fala um pouquinho mais alto que eu, né? Mas eles vêm aqui toda hora e a porta fica aberta. Então, eu não posso deixar de tomar o remédio certinho e tomar o período certo. Porque senão pode acontecer assim, tudo bem, essas bactérias aqui, elas até morreriam com antibiótico 1. Só que essa aqui tem uma resistência maior. E se eu tomar 5 dias, eu vou matar essa. Enquanto que se eu tomar por 10 dias, eu vou conseguir de pouquinho a pouquinho acabar com todas. Então, se eu não tomei 5 dias, essa coitada aqui, ó, coitada não, né? A safada, ela vai sobreviver e daqui a pouquinho ela vai reproduzir de novo e eu vou ter outra infecção. Certo? Então, os antibióticos, eles selecionam as bactérias. Por isso que hoje a gente quase que não está tendo antibiótico. Eu li uma reportagem, eu nem lembro o nome do biólogo, mas é um biólogo até famoso, que ele falou que agora, a partir do século XXI, a gente vai começar a morrer de infecção. Por quê? Porque não vai ter antibiótico mais. Você usa o antibiótico 1, aí algumas bactérias sobrevivem. Aí você tem uma outra substância. Por quê? Porque tem variabilidade, algumas sobrevivem. Aí você descobre outra fórmula química, mas sempre vai ter variabilidade. As bactérias, quando fazem conjugação, elas vão passando o DNA de uma para outra, daqui a pouco todas estão resistentes. Aí o remédio não funciona mais, certo? Então, quando eles falarem de superbactérias, lembra disso, são aquelas bactérias resistentes a todos os tipos de antibióticos e não é que elas vão ficando fortes, os antibióticos vão selecionando as linhagens mais resistentes, certo? Alguma pergunta? Tranquilo, Ana. Tá certo, então. E aí, ó, no finalzinho da aula tem um item chamado especiação, tá? O que é especiação? É a formação de novas espécies. Porque se eu for pensar assim, ó, o ser vivo vai evoluindo, tá? Vai se modificando com o tempo. E quando surgiu os primeiros seres vivos, quando surgiu os primeiros seres vivos, o que aconteceu? Na Terra, a teoria que a gente tem, né? Era uma bactéria, parecido com uma bactéria procarionte, unicelular, fazia fermentação. E a partir daí surgiu o pluricelular. Aí do pluricelular surgiu o animal, por exemplo.
Só que quantas espécies de animais a gente tem hoje? Tá? Então, o que ele vem sugerir com a especiação? O que é especiação? É a formação de novas espécies, certo? Então, a partir de uma, eu vou ter aparecimento de outra espécie. Mas não é simples assim, porque para ter especiação, depois eu falo esse termo aqui, tá? Na gênese e cladogênese. Para ter especiação, eu preciso de duas coisas, tá? Isolamento geográfico, já vou explicar o que é isso. Isolamento reprodutivo. Então, é uma das teorias mais aceitas, então, da especiação. Que você tem, então, o isolamento geográfico. O que é isso? Você tem a população A, vamos imaginar aqui, ó, vou desenhando, que eu acho que é mais fácil de associar. Você tem a população A, formada por vários indivíduos. Então, a cada bolinha aqui é um indivíduo, vamos imaginar assim, tá? Bom, só que, por causa do ambiente que vai se modificando, houve um isolamento geográfico. O que é isso? A formação de uma barreira aqui. Aqui nesse desenho, está representando como uma montanha. Aqui está representando como um vale. Ou aqui elevação, né? Acho que é o contrário. Elevação. Mas de modo que essa barreira geográfica, ela separou a população em duas. Então, aqui vai ficar uma população, vou representar só pelas duas, né? E aqui vai ficar outra. E no meio aí eu tenho um rio, ou uma montanha, ou uma depressão. Isso é o isolamento geográfico. Aí tudo que acontecer aqui, ó, não é igualzinho o que vai acontecer aqui. Ah, o fluxo gênico, quando elas se reproduzirem, não é igual aqui. A seleção natural, o ambiente, ó, pode ver aí em São Joaquim, tem dia que chove no centro e não chove quem mora longe do centro. Então, tudo que acontece num lugar não é idêntico ao que acontece no outro. Então, ao longo de centenas, milhares de anos, o DNA vai se modificando, as mutações vão se acentuando nas populações, de modo que, quando essa população, e se essa população que foi se reproduzindo em condições totalmente diferentes dessa, se elas forem colocadas juntas de novo e elas não se reproduzirem mais, é porque aí teve o isolamento reprodutivo, a mudança genética, o DNA não é mais compatível para se juntar e fecundar, então houve isolamento reprodutivo. Aí, se teve isolamento reprodutivo, então essa vai ser a espécie 1 e essa vai ser a espécie 2. Então, houve especiação, certo? Então, para formar novas espécies, eu preciso primeiro de um isolamento geográfico e depois do isolamento reprodutivo. Lembra do conceito de espécie? Quando dois indivíduos são considerados da mesma espécie? Vocês lembram? Alguém lembra? Quando um da mesma espécie cruza com o outro da mesma espécie, gera indivíduo fértil? Isso. Então, são da mesma espécie quando eles cruzam e têm descendentes férteis. Aqui não cruzou, por isso, então, são da espécies diferentes. E aí vem até aquele caso lá da égua do jumento. Até cruza, mas nasce um indivíduo estéril. É isolamento reprodutivo também, tá? Então, para ter especiação, primeiro isolamento geográfico. Precisa ser primeiro, Ana? Precisa. Por quê? Se teve isolamento geográfico, as populações foram separadas, né? E aí, a partir do momento que elas são separadas, a seleção natural, o fluxo gênico, as mutações que acontecem numa não são idênticas à outra e elas vão se modificando. Ah, mas elas até são parecidas. São, mas geneticamente não. Gente, inseto, vamos pegar exemplo aqui, ó. Aqui ele pôs até a cor diferente, às vezes não. Eu sei porque a gente trabalha com inseto, eu trabalhei com inseto. Você pega lá um inseto A e B, você olha a olho nu, ele é igualzinho. Você fala, ah, é a mesma espécie. Não. Quando você coloca numa lupa, você vai ver que tem, é até difícil de ver. Ah, tem uma perninha de uma espécie e da outra que tem um espinhozinho a mais. A nervura da asa de um é diferente do outro. E isso é só anatomicamente. Aí, então, se ele tem essas diferenças, é porque o DNA é diferente. Então, isso prova que vai ter um monte de modificação aí. A própria fisiologia, o comportamento muda, né? Às vezes,
odores. E aí eles não cruzam, são espécies diferentes, tá? Aqui eu nem sei se tem na apostila de vocês, ó, mas eles costumam usar esse termo anagênese, ó, para quando se fala de, opa, desculpa, não deu certo aqui, anagênese e cladogênese. O que é a anagênese? A anagênese é quando você tem uma população, ó, que ele representou por esse passarinho, e ele originou uma nova espécie. Ótimo. Por quê? Porque foi acontecendo mudanças genéticas. Agora, a cladogênese é quando uma população origina duas novas espécies. Então, aí aconteceu o quê? Obrigatoriamente teve que ter isolamento geográfico, ó, formaram duas espécies. Tem estudos que acham que nem precisa ter isolamento geográfico, que seria mais relacionado com a ideia da anagênese, que ao longo do tempo vai tendo modificação genética, só que não necessariamente precisa ter o isolamento geográfico. Mas, em geral, isso aqui, ó, é o que mais aparece para explicar a especiação, certo? É o que mais aparece. Então, se tiver um exercício, teve isolamento geográfico, teve isolamento reprodutivo, pode colocar lá, especiação, certo? Acho que tá acabando o nosso tempo, né? Aí, aqui, ó, para encerrar aí, o que vai aparecer também? Mecanismos de isolamento reprodutivo, tá? Acho que não vai dar tempo de eu falar, mas, ó, esse que eu falei da égua e do jumento, é esse aqui, ó, inviabilidade do híbrido. Não é a mesma espécie, cruzam, mas o inviabilidade até morre. Esterilidade ele desenvolve, mas ele é estéril, tá? Então, falta menos de um minuto, eu vou parar aqui, aí na outra aula eu comento esse finalzinho aqui, comento os exercícios e aí a gente vai começar a frente C, tá bom? Por enquanto é isso. Alguma dúvida? Ana, você já mandou o PDF? Já vou mandar, tá? Tá. Então tá, até daqui a pouco. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. Tchau.